Boa noite aos estudantes da escola Israel Leocárdio, aos demais visitantes da plataforma do YouTube. Meu nome é Jatane, sou professor de História e hoje nós vamos continuar a temática do capítulo 5, o ciclo do ouro, né? Dessa vez faremos a segunda parte do vídeo, com ênfase nas revoltas que aconteceram nesse período. Depois que conseguiram se encontrar ouro aqui no território brasileiro, estima-se que o Brasil produziu mais ouro entre 1700 e 1760 do que toda a América Espanhola em quase 400 anos. Foi o equivalente à metade de todo o ouro extraído no mundo entre os séculos XV e XVIII. Com relação à disputa pelas minas, né, ela dá-se início a partir da desorganização, o autoritarismo e a cobiça por ouro acabaram gerando inúmeros conflitos nas Minas Gerais. Um deles opôs os paulistas, que, por terem descoberto esse metal, se consideravam com direitos exclusivos sobre a região, e aos forasteiros, portugueses e pessoas de outras partes da colônia, os dois lados ávidos pelo controle do comércio local e do ouro. Os forasteiros, chamados de emboabas, que emboabas, o próprio termo significa forasteiro, e liderados pelo comerciante e pecuarista português Manuel Nunes Viana, foram proibidos de entrar na região e reagiram pegando em armas, e o conflito se estendeu por 2 anos, de 1707 a 1709, e ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Durante os conflitos, os emboabas aclamaram Manuel Nunes governador de todas as Minas, até que a coroa enviasse um outro mandante com essas atribuições. Durante as lutas que se seguiram, um destacamento paulista foi traído e massacrado pelos inimigos no Rio das Mortes, episódio conhecido como Capão da Traição. Ao final do conflito, vencido pelos emboabas, a coroa portuguesa enviou ao Rio de Janeiro um novo governador para melhorar o controle da colônia. E também criou a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro em 1710, que até então faziam parte da capitania do Rio de Janeiro. Além disso, determinou que os povoados mais populosos da nova capitania fossem elevados à vila, a primeira das quais foi a de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, em 1711, atual Mariana, e depois surgiram Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, Vila Nova da Rainha, Caeté, e Vila do Príncipe, Cerro. Então, após vários confrontos armados entre os bandeirantes e os emboabas, o conflito teve fim em 1709, sem vencedores. Mas com isso, Portugal acaba estabelecendo a regulamentação de impostos e cobranças, né, sobre o ouro aí que era extraído nas regiões das minas. Apesar de não ter vencedores na Guerra dos Emboabas, ela teve algumas consequências, como eu falei. E algumas dessas consequências foi o controle da metrópole, que era o firme controle administrativo e fiscal da coroa para evitar novos conflitos, a elevação de São Paulo à categoria de cidade, a criação da capitania de São Paulo, como eu falei, em 1709, e Minas do Ouro em 1720, e a descoberta de ouro em Mato Grosso, em 1718, e Goiás, em 1726, né? Os bandeirantes passaram a procurar ouro mais adentro do território brasileiro, em sua própria capitania. Então tudo isso daí foi uma das consequências proporcionadas pela Guerra dos Emboabas. Como vimos no último vídeo sobre o ciclo do ouro,
com o aumento do contrabando, o governo português apertou o cerco, né? E em 1719 criou as casas de fundição, locais onde todo o ouro em pó ou pepita da região deveria ser transformado em barras, selado e quintado, isto é, retiravam-se dele os 20% correspondentes ao quinto real. E aí, o primeiro órgão vai ser a Intendência das Minas, que era o órgão que fiscalizava a extração do ouro, e depois tem as casas de fundição, em que esse ouro só era válido se ele fosse transformado em barras, né, e ele tivesse o selo real, porque naquela época existia muitas formas de contrabando, né, e para toda forma de contrabando, a única alternativa era transformar esse ouro em barras. Para ele ser legalizado, deveria ser transformado em barras. E aí, a tributação excessiva, somada a altos preços dos alimentos, ocasionou várias revoltas nas capitanias do ouro. E uma delas foi a conhecida Revolta de Felipe dos Santos, ocorrida em Vila Rica. Também pode ser chamada de Revolta de Vila Rica, no ano de 1720. Seus principais líderes o tropeiro Felipe dos Santos e o minerador Pascoal da Silva. E eles exigiam a redução dos preços dos alimentos e a anulação do decreto que criara as casas de fundição. Porém, a revolta foi duramente reprimida e seus líderes presos. Felipe dos Santos foi morto e teve seu corpo esquartejado e exposto na margem de uma estrada. O morro onde ficava a mina de ouro de Pascoal da Silva, e que levava o seu nome, foi queimado em noite de vento por ordem do governador da região. Esmagado o movimento, Portugal separou Minas da capitania de São Paulo e nascia assim em 1720 a capitania de Minas Gerais. Como vimos, a revolta de Vila Rica tinha como objetivo tentar acabar com as casas de fundição. Porém, a coroa portuguesa, por ser mais poderosa e ter uma estrutura militar, acabou aniquilando o movimento, né? E mais uma vez Portugal acabava vencendo aí os revoltosos e continuando com a sua exploração fiscal em relação ao ouro. Outra riqueza bastante encontrada nessas regiões das minas foi o diamante, né? E no início do século XVIII, acharam-se grandes quantidades de diamantes no Arraial do Tijuco, na bacia do rio Jequitinhonha, nordeste da capitania de Minas Gerais. Logo que se soube da existência dessas pedras preciosas, em 1729, a coroa portuguesa declarou-as propriedade real e expulsou os antigos moradores do local. Nos 5 anos seguintes, liberou a exploração dos diamantes a todos os homens brancos que tivessem escravos e recursos para investir, estabelecendo uma taxa sobre cada escravo empregado na extração. Exigiu também que sua exportação fosse feita apenas em navios portugueses. E aí, no ano de 1734, a coroa demarcou uma extensa área do Arraial do Tijuco, criando, assim, o Distrito Diamantino, onde era proibido entrar sem autorização especial. A administração e o policiamento da área foram confiscados e confiados à Intendência dos Diamantes, órgão com grande poder sobre os habitantes locais. Naquele ano ainda, com o preço do diamante mineiro no exterior havia caído muito e por causa do excesso de oferta, a exploração das lavras foi suspensa por 5 anos. E aí, no ano de 1739, a mineração de diamantes foi reaberta, mas sob novas regras. Estabeleceu-se o sistema de contratos, pelo qual um contratador adquiria o direito de minerar e de cobrar certos impostos por 4 anos. Muitos deles enriqueceram com essa nova atividade.
o contratador João Fernandes de Oliveira tornou-se famoso pela riqueza que conseguiu para Portugal e para si, e sobretudo por ter se unido maritalmente com uma negra, né? No caso, a Francisca da Silva, a famosa Chica da Silva, com quem teve 13 filhos. Diante do enriquecimento ilícito dos contratadores e do contrabando, em 1711, a coroa portuguesa extinguiu o sistema de contratos e passou a monopolizar a exploração das preciosas pedras por meio da real extração dos diamantes. Naquele mesmo ano, também editou o Livro da Capa Verde, um conjunto de leis específicas para a região. E aí, pessoal, o Arraial do Tijuco, os diamantes eram enviados anualmente para o reino, sendo escoltados pelo Regimento dos Dragões até o porto do Rio de Janeiro. Além de praticarem a mineração, as áreas vizinhas ao Tijuco dedicavam-se também à pecuária e ao cultivo de gêneros agrícolas, como mandioca, milho, feijão, arroz, algodão e tabaco, que garantiam boa parte do seu abastecimento, bem como o movimentado comércio que tinha como centro geográfico o próprio Arraial. Então, calcula-se que foram encontradas cerca de 160 quilos de diamantes entre 1730 e 1830 em Minas Gerais. Aí vem a seguinte indagação: para onde foi o ouro do Brasil, né? Segundo alguns dados históricos, a maior parte do ouro brasileiro escoou para fora do Brasil, né, servindo para o enriquecimento de outras nações. Nem mesmo Portugal lucrou com o ouro brasileiro devido à dependência com a Inglaterra. Ou seja, Portugal devia dinheiro à Inglaterra e uma das formas de pagar essa dívida era com o ouro que era extraído do Brasil. E pelo Tratado de Panos e Vinhos de 1703, a Inglaterra fez com que Portugal e suas colônias fossem grandes mercados consumidores de suas manufaturas. Então a Inglaterra vendia tecido para Portugal e Portugal vendia vinho para a Inglaterra. Entretanto, a maior produção de tecidos, ou seja, o tecido vendia mais do que o vinho, fez com que Portugal contraísse uma dívida com a Inglaterra. E essa dívida de Portugal com a Inglaterra era paga com ouro brasileiro. E o ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra, né? Segundo Eduardo Galeano. Então, apesar de ter sido extraído muito ouro do território brasileiro, acabou aí que no bolso ou nos cofres de outros países. Então, pessoal, esse foi o assunto da nossa aula. Foi um breve resumo sobre as revoltas, né, e sobre o Distrito Diamantino. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima aula.